Estágio 10. Os missionários. De peito nu e pés descalços, mistura-se com as pessoas no mercado. Empoeirado e com panos esfarrapados, seu sorriso cobre toda a sua face. Sem recorrer a milagres, faz com que árvores ressecadas floresçam novamente. A tradição zen-budista brinda-nos com a expressão retorno ao mercado com mãos serviçais. Alguns autores preferem a tradução entrar na cidade de mãos abertas, mas o sentido é o mesmo. Podemos relacionar esse momento com a vinda de grandes seres ao planeta, em abnegação e renúncia pessoal em prol da humanidade. Segundo a tradição cristã, o venerado mestre nascido numa manjedoura, tabuleiro em que são servidos alimentos para animais, inclusive cavalos e touros, foi responsável direto pelo florescimento de muitas árvores, almas ressecadas. Chamam a atenção para toda a riqueza simbólica que envolve as circunstâncias desse nascimento, lembrado nos presépios montados todos os anos em praças e lares cristãos. O conceito da reencarnação, para as vertentes que a admitem, também pode ser utilizado como chave interpretativa da expressão retorno ao mercado. Poderíamos desenvolver e classificar o tema em reencarnação compulsória e missionária. Obviamente, o presente estágio evolutivo contempla esta última. Eis a exegese do retorno ao mercado, reencarnação com mãos serviçais, missão humanitária. Admitida tal hipótese, poderíamos concluir que a iluminação não seria o final da jornada, mas sim um marco para o início de um novo ciclo. Outra interpretação respeitável pode ser extraída da imagem do iluminado que desce da montanha. A tradição Zen possibilita-nos supor que o indivíduo liberto pela prática meditativa opte por reintegrar-se à sociedade a fim de compartilhar os ensinamentos adquiridos pelo atingimento de estados alterados e transcendentes de consciência. Ao associarmos com a alegoria de Platão, esse novo ciclo evolutivo resta representado pelo retorno voluntário do alforriado ao interior da caverna. Destacam-se as virtudes necessárias para esse ato, entre elas a abnegação. Ele não precisa seguir ismos específicos, pois os exemplifica com sua própria conduta. Pondero a hipótese desse iluminado inspirar novos ismos, oriundos da luz que reflete de seu elevado interior e é exteriorizada em sua conduta. Na prática budista, ele não apenas segue o budismo, mas se torna um Buda. Ele não está no caminho, ismo, ele se torna o próprio caminho. Para os que preferirem uma linguagem evangélica para a compreensão desse alinhamento dármico, divino, consciencial, cristão, búdico ou qualquer outro termo de preferência do ouvinte, deixo a intrigante fala de Jesus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Mesmo os mais sábios habitantes do mundo material e portadores de pomposos títulos, doutores em sombras ou honores umbra, não o reconhecerão. É possível que surjam escarnecedores que o maldigam com as zombarias da ignorância. Lamentavelmente, a história da humanidade nos entristece nesse quesito. Meu caro autor, as vitórias materiais opõem-se às espirituais? Seria possível conciliá-las? Definitivamente, advogo a possibilidade de conciliação entre os triunfos transitórios e os perenes. Conheço muitas pessoas que, inconscientemente, condicionam a evolução ao sofrimento. Trata-se de um equívoco, um reducionismo limitante e até mesmo sombrio. Quando as vitórias materiais estiverem alinhadas com as espirituais, nada mais justo que comemorá-las e compartilhá-las modesta e serenamente, jamais para alimentarmos a jactância, mas para auxiliar outros irmãos de jornada. Nesse alinhamento, a felicidade oriunda da paz espiritual triunfa sobre o sofrimento. Entretanto, para os que ainda estiverem perdidos nos diversos ramos materialistas e cultuarem os prazeres mundanos em detrimento dos valores espirituais, acrescento duas perguntas retóricas. De que adiantam vitórias exteriores ao custo da derrota interior? De que valem triunfos fugazes, materiais, se houver fracasso no campo perene espiritual? Sabemos que a ignorância ganha força no caos, escarnece da sabedoria e troca a moralidade pela indignidade. Em geral,
A insanidade prefere jargões rasos ao raciocínio profundo. O risco do fundamentalismo reside no ecoar de textos descontextualizados ou mal interpretados. Ao final, os carentes de endoesqueleto moral alienam-se no engodo populista, terceirizam responsabilidades e embriagam-se diante de vulgaridades. Em suma, crucificam a verdade e escravizam-se na mentira. As massas raivosas guerreiam, saqueiam, destroem patrimônio alheio, promovem o caos, cultuam vulgaridades, maldizem a verdade e hostilizam os heróicos missionários a serviço do bem. Não é demais lembrar que, em pleno berço da democracia supostamente civilizada, seu mais nobre cidadão, Sócrates, foi condenado à morte por meio de um dos mais democráticos julgamentos da história, contando com a participação de 500 cidadãos. Recordemo-nos ainda que a intolerância sectária reverberada num coração embrutecido assassinou o pacifista Gandhi. Enfim, o comportamento das massas, não raro, reflete níveis cavernosos e sombrios, o que nos lembra dos gritos por Barrabás. Se prestarmos atenção, esses gritos ainda ecoam pela humanidade. Nossos missionários, mesmo diante do clamor mundano por tantos Barrabáses modernos, não sucumbem à insanidade terrestre disseminada pelos falsos messias. Resumindo, os verdadeiros heróis vivenciam e advogam verdade socrática, o caminho zen, os valores cristãos, enfim, a espiritualidade edificante em qualquer de suas facetas. Nossos iluminados benfeitores espargem os vivificantes valores da liberdade, da vida, do altruísmo, em síntese, da transcendência. O notável psicólogo estadunidense Clare W. Graves, 1914-1986, simbolizou esse nível de consciência pela cor turquesa e classificou-o como o patamar evolutivo daqueles que atuam em larga escala a favor da humanidade. O que realmente interessa é atuar pelo bem de todos, pouco importando se a atuação envolve portadores de esfarrapados cobertores beges ou impecáveis uniformes azuis. O fundamental é estruturar um fluxo social em que todos sejam ajudados e convidados a superarem seus respectivos níveis de consciência. Dissolvem-se os egocentrismos, etnocentrismos, materialismos e demais reducionismos. No campo religioso, eliminam-se as visões de um Deus exclusivista e protetor de um ismo específico, de uma ou outra classe social, enfim, dessa ou daquela sociedade. Os deuses étnicos, geopolíticos ou culturais são transcendidos pelo Deus de toda a criação cósmica, das nebulosas e da infinidade multidimensional. Emerge a consciência humanista, cósmica, universal e lúcida sobre as leis naturais, os princípios morais imutáveis, atemporais, e toda sua gloriosa aplicação onipresente, não local. Surge o verdadeiro sábio, aquele que não apenas retornou à casa ou atingiu a fonte da vida, mas também percebeu que a própria fonte também jorra através dele. A abrangência desse novo paradigma mede-se pela profundidade e extensão do amor que nos delega a motivação necessária para enfrentar o ônus do compartilhamento das preciosas informações duramente conquistadas. Sabemos que muitos de nossos heróis receberam as pedradas da ignorância, a cicuta do populismo e a crucificação da ingratidão. Inegavelmente, muitos maratonistas cósmicos concluíram jornadas memoráveis e deixaram legados consistentes em verdadeiros tesouros espirituais. Outros desafios certamente virão. Como percebemos no decorrer desta obra, passamos pelos labirintos, selvas e cavernas para chegarmos triunfalmente às múltiplas moradas dos níveis superiores de consciência. Nesses gloriosos patamares de lucidez espiritual, temos a consagração da trinca filosófica que meus ouvintes mais assíduos conhecem: o bem, o belo e o verdadeiro. Por um lado, o isolamento e desconexão da bondade, da beleza e da verdade, como se fossem habitantes de planetas distantes, gerou a maioria dos pântanos modernos. De outro lado, não há dúvida que a independência desses setores trouxe-nos ganhos preciosos, mas os modernos habitantes do ar-condicionado confundiram emancipação com desconexão. Assim,
Sustento a manutenção das respectivas autonomias, mas clamo pela interlocução harmônica e interassistencial. Diante de uma sociedade ainda atolada nos lamaçais de imoralidades e imaturidades, convido a todos a olharmos para cima e seguirmos a bem-aventurada luminosidade espargida por esses gloriosos missionários que nos brindaram com seus exemplos edificantes. A fonte da vida convida-nos a sorvê-la, vivenciá-la, enfim, comungarmos de sua plenitude. Mais que isso, suas abundantes e dadivosas águas, pouco importa se chamemos de fluido cósmico, energia imanente ou hálito divino, irrigam fartamente as sementes de amor espalhadas por toda a vinha. No presente nível de consciência, colocamo-nos livre e galhardamente a serviço do vinhateiro. As sementes preparadas para a absorção dos benditos nutrientes germinarão, florescerão e frutificarão. Em palavras mais literais, otimizarão nossos respectivos processos evolutivos. E como a arte imita a vida e vice-versa, a estrutura mítica do monomito de Joseph Campbell delega-nos um herói que inicia sua aventura no mundo e, ao passar pelo que o mitólogo chamou de provação suprema, adquire o elixir da sabedoria e retorna à experiência corpórea em patamar de consciência superior. Deixo a figura 23 para apreciação do ouvinte e verificação das sincronias entre a jornada do herói de Campbell com o exposto nesta obra. Por fim, compreendemos que uma das missões assistenciais desses iluminados, talvez a maior, consiste no compartilhamento didático e exemplarista de suas gloriosas jornadas. As jornadas interiores desses seres ditosos permitiram o festivo casamento entre justiça e amor, base psíquica para suportar uma programação existencial missionária. Sejam bem-vindos todos os missionários. Mais que isso, sejamos, todos nós, aprendizes desses missionários, independentemente do ismo que advoguemos. Fiquemos em nossos postos de trabalho. Que nossa vida passe, a partir de agora, a exemplificar as elevadas conexões entre o moral, o artístico e o verdadeiro, vibrando em sintonia com os andares superiores desse edifício. A noite findou e o raiar do sol prenuncia a aurora de um novo dia. A ascensão converge em novo ciclo.